Aí as pesquisas mostrando o Flávio numa subida, né, ali encostando no Lula. O pessoal aí tá animado da extrema-direita, achando que chegou a hora de, quem sabe, derrotar o Lula nas urnas, né? Tentaram derrotar no golpe não deu. Agora, quem sabe, com Flávio Bolsonaro. A gente tem alguns números de pesquisa para apresentar hoje também, Alice. Estou vendo aqui no roteiro só sobre o. Olha, quem tá aí, gente, é o Felipe Nunes nesse vídeo. Ele é o cara que manda na pesquisa Quest, é o cientista político que é o presidente da pesquisa Quest, ele que entende, portanto, muito do assunto e ele que fez a pesquisa. Vamos ouvir o comentário dele sobre Olha o a que está acontecendo com desaprovação a do Lula. aprovação do governo Lula. Aqui a gente tem toda uma série histórica que começa em março de 25, 56%, né? A gente via aqui, ó, 56% de desaprovação lá em março. Esse número evoluiu, o governo melhorou, principalmente depois da discussão sobre a tarifa, a questão do Trump. Aí o governo começou a andar de lado, e olha o que a gente descobre aqui no mês de março. O governo hoje é rejeitado por 51% dos eleitores brasileiros, contra 44% que o aprovam. Por que esse dado, Sadi, é tão importante? Porque é o pior resultado do governo Lula desde julho do ano passado, portanto, o pior resultado desde que começou a série histórica pós-tarifaço do Trump, que foi onde o governo conseguiu se recuperar. Eu vou esse sem áudio aqui, eu tirei de novo. Gente, então, Felipe Nunes aí explicando desaprovação do Lula. A desaprovação nem mudou tanto, né? O que mudou um pouco foi a mais aprovação, né, Bosco? Que caiu. Desaprovação, ela segue ali uma tendência meio que contínua, de estar um pouco semelhante ali na casa dos 47, 49, enfim. É, Agora, isso, a aprovação caiu, né? Caiu uns é, 4 isso, pontos, 5 pontos. isso reflete exatamente o que eu disse há pouco, né? Que o governo está perdendo esse terreno das chamadas narrativas, né? Quer dizer, tudo aquilo que diz respeito à questão vinculada à campanha eleitoral, você conseguir um êxito na sua versão, o governo vem perdendo terreno nessa área, claramente, né? É de se espantar, porque esses escândalos recentes, eles tenderiam a favorecer o governo e a prejudicar muito os planos da direita, principalmente da extrema-direita bolsonarista. Mas o que nós estamos vendo é o contrário, né? É claro que isso não se deve só a uma ineficiência do governo nesse campo. Como eu disse aqui, você tem vazamentos seletivos, claramente. O que está vazando em detrimento, quer dizer, dá material, dá munição para que se manipule os fatos da investigação. A isso, mas o governo também precisa conseguir, de uma maneira que eu não sei ainda qual talvez estar mais presente e com mais capilaridade, né, na sua atuação eleitoral, por vista das eleições, porque esse é o pior resultado do Lula e isso só mostra que, por mais que o Flávio Bolsonaro possa estar acertando estrategicamente na sua campanha, na sua pré-campanha, é evidente que o governo está errando na sua campanha, na sua estratégia de campanha, porque o terreno está sendo perdido a cada dia, o governo está numa postura defensiva, precisa ir para o ataque, se quiser reverter esse jogo, e tem munição para isso, não é? E o STF está ali também na postura de defensiva o tempo todo, não conseguiu ainda sair da posição reativa para uma posição ativa, porque são esses episódios que são produzidos todos os dias, acrescido de discursos muito bem articulados, em diversos pontos, discursos simultâneos ao mesmo tempo. Você veja que o Zema veio aí agora, no meio disso, soltou uma coisinha, parece uma coisinha, mas ele soltou uma coisa combinada, porque as outras ações já estão sendo feitas. E o Zema diz, por exemplo, que o sorteio do Toffoli foi fraudado. Então você vê que ele está acusando o STF de uma fraude. Nada mais, nada menos do que isso. Quer dizer, é aquela história que eu falei, se você e bate e nada acontece, não há nenhum tipo de reação mais dura, o cara fica mais ousado.
Agora ele acusa a instituição, como um todo, o Supremo Tribunal Federal, de cometer fraude na distribuição de uma ação que veio de fora, um pedido de ação, para determinado ministro. Ele não disse nem o propósito, porque depois que deixou a relatoria do caso, é evidente que o Toffoli vai ter que se declarar impedido de qualquer assunto nessa área, senão não teria saído da relatoria, né? Então, ao que tudo indica, essa fraude não faz sentido de ir para o ministro que vai se declarar impedido, né? Então, o Zema não só precisaria explicar melhor isso, mas é até dispensável. Ele está fazendo parte de um coro articulado. Agora criou essa da fraude na distribuição do sorteio. Ora, o que é que vai pensar o cidadão comum? Se houve fraude para esse sorteio do Toffoli, há quanto tempo não está havendo fraude na distribuição de ações para ministros dentro do STF? É isso que as pessoas vão pensar, né? Então, tudo isso é muito bem pensado, muito bem articulado, há uma logística e, por isso, talvez, que a oposição esteja ganhando dianteira nesse campo da eleitoral no ano político, no ano que antecede as eleições. Né? Antecede não, no ano das eleições, né? Que é 2026. Então o governo Olha tem que aí, agir rápido.